quem gosta de futebol e viu essa partida de hoje, independente do torcedor, do clube que ele torce, eu acho que ele ficou bastante feliz, porque viu realmente uma belíssima partida de futebol. Fiquei satisfeito com o desempenho, não fiquei feliz com o resultado. Merecíamos sair daqui no mínimo com um empate, por tudo que produzimos dentro do campo de jogo. Disparado, pode ter certeza que foi a melhor partida até então no campeonato. Infelizmente, fomos prejudicados hoje em lances capitais. Não conseguir sair daqui no mínimo com empate dói muito. Então, por isso que eu acho que a arbitragem foi decisiva nessa situação para não termos no mínimo um resultado de empate no jogo. Esse futebol envolvente que o Grêmio vem jogando, nem sempre a gente vai ganhar. Boa tarde, está no ar os donos da bola aqui na tela da Band para repercutir a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Com Grêmio e Inter em campo, nenhum dos dois venceu, situações diferentes, um jogo muito elogiável aqui em Porto Alegre e o Internacional tropeçando de novo agora lá em São Paulo, mas com reclamação em cima da arbitragem. Você nos acompanhando na tela da Band, também na internet no band.com.br/RS, está convidado a participar com a gente pelo WhatsApp, o 992 24 12 20. Quero já os destaques iniciais aqui da nossa bancada. Daniel Oliveira, o que achou desse final de semana de Grêmio e Inter em campo? Bom, então darei dois destaques, vamos lá, um de cada. Melhora do Internacional significativa e uma atuação absurda da arbitragem. Bom, não surpreende porque a arbitragem brasileira é isso mesmo, né? E em relação ao Grêmio, foi um jogaço na arena e acho que o Grêmio realmente tem que lamentar o empate. Sérgio Boas, teus destaques também. Também concordo com o Daniel, melhorou o time do Internacional. Agora tem um detalhe importante, não pode o Dudu cabecear no meio da zaga do Internacional. Onde estava a zaga do Internacional? Trabalho para o Odair Helma. O Grêmio fez uma partida muito boa na arena, mas o Grêmio é candidato ao título, então não poderia ter perdido os 2 pontos. Foi um jogaço aqui em Porto Alegre, mas perdeu muitos gols, né? Simon Bianchini. Começando pelo Internacional, Felipe, porque o Inter vai ser exatamente o que nós vimos ontem contra o Palmeiras, contra os outros grandes do futebol brasileiro. Vai fazer em confrontos de igual para igual, como a gente viu ontem. E o Grêmio, estou com o Serginho, o Grêmio tinha que ter vencido a partida ontem, porque é um dos candidatos, talvez o mais candidato ao título brasileiro. Vamos começar pelo lado do Grêmio, né? Que jogou aqui em Porto Alegre, e esse jogão que a gente está elogiando aqui, mas que não saíram do zero. Nem Grêmio, nem Atlético Paranaense, o Grêmio com muito mais oportunidades. Matheus Trindade conta essa história. Marcava um duelo de equipes que jogam de maneira semelhante, com posse e toque de bola e sempre tentando o ataque. Desta maneira, o Atlético saiu errado. O Grêmio roubou a bola, Everton tocou para Luan, recebeu na área e chutou na trave, na saída do goleiro Santos. No rebote, Ramiro arriscou e perdeu a chance. Depois, o Grêmio continuava na tabela de Léo Moura e Ramiro. O lateral gremista encontrou Everton, que arriscou, assustando o goleiro do Furacão. Só dava Grêmio na partida, contra-ataque com Everton, que recebeu livre na esquerda, avançou e arriscou para Santos trabalhar mais uma vez. Outra chance para o Grêmio. A tabela agora foi do Léo Moura com o Maicon. O capitão gremista tentou um chute rasteiro e o goleiro defendeu. O Atlético até tentou responder neste lance aí de Nicão. O chute não foi legal. O Grêmio apareceu mais uma vez. Bola do Ramiro para André, que encontrou o Luan, passou pela marcação e arriscou. A bola passou por cima.
No final do primeiro tempo, o Atlético até teve a chance com o Pablo, mas o zagueiro Jeromel foi providencial para afastar o perigo. Montamos uma estratégia que não tínhamos que deixar o adversário respirar no campo deles. E justamente por isso, fazendo exatamente o que nós combinamos no primeiro tempo, que nós tivemos as melhores oportunidades. Infelizmente a bola não entrou. Segundo tempo começou com o Grêmio arriscando mais uma vez. O cruzamento de Jeromel e Everton cabeceou livre, mas para fora. O Atlético chegou 2 vezes. Primeiro na troca de passes com o Nicão, que encontrou o Guilherme. Buscou o lado esquerdo de Marcelo Groi, a bola passou perto. Depois tentou na bola parada. Carleto cobrou escanteio e Pablo cabeceou para fora. O Grêmio só voltou a arriscar com o Luan, um chute cruzado passando perto do gol. Também teve Everton. Após um erro de saída do Atlético, o atacante gremista arriscou e Santos defendeu. Aos 28, o Grêmio ficou com um jogador a mais, após segundo cartão amarelo de Camacho e a expulsão do jogador do Atlético. Aí o Grêmio tentou com Everton, cruzou para André, que se esticou todo. Santos fez a defesa. Mesmo com um a menos, o Atlético arriscou. Chute de Carleto e Groi falhou. Depois, a defesa conseguiu afastar o perigo. No final, um 0-0 que para o Grêmio foi de lamentação. Aquele gostinho de que o time poderia ter saído aqui da arena com vitória diante do Atlético Paranaense. Nós criamos as melhores oportunidades, principalmente no primeiro tempo, mas hoje, infelizmente, a bola não quis entrar. Não faltou nada, só faltou o gol. Se o gol tivesse entrado, seria melhor ainda. Na minha opinião, e cada um tem a sua, foi uma aula de futebol. Foi mal, só faltou o gol. Foi um jogo acima do nível do atual nível do futebol brasileiro. Faltou o gol. Acho que o resultado melhor seria 1-1, 2-2, 3-3. E o cara que está assistindo quer gol, Daniel Oliveira. Mas o cara que viu pela Sky ficou maravilhado com o jogo ontem. Agora chegou o momento de oferecer a você que assiste os Donos da Bola uma oferta muito especial da Sky. A Sky tem todos os canais que você gosta de assistir com imagem HD e valor que cabe, Eu já estou com o bolso aqui, então, na camisa, vale no bolso da camisa. Marcelo Gamo, o que você traz para os nossos telespectadores? Muito boa tarde, grande Daniel, Tranquilo? tudo bem? Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Hoje eu trago, em particular, uma promoção para você que é louco por futebol. Porque, olha só, gente, veja bem. A promoção que eu vou oferecer a você que ligar agora, tem que ligar agora, o telefone está aí, tem campeonatos europeus, e aí nós falamos, Daniel, de campeonato alemão, francês, italiano, espanhol, tem até campeonato argentino, gente. E mais, jogos da Copa do Brasil, todos eles, Libertadores, e atenção, hein? Ligando a partir de agora, Daniel, nós vamos oferecer também todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Série A. Hein? Todos os jogos. Nós estamos o quê? Na segunda rodada? Segunda rodada. Tem muito futebol pela frente, Exatamente. E como o Daniel falou, o melhor de tudo, o preço. O preço cabe no teu bolso, cabe no teu orçamento. E para fechar, ligando agora, eu ainda vou instalar primeiro para você. E você terá 30 dias para pagar a primeira mensalidade. Lembrando que todo equipamento é na faixa, é gratuito. Então liga agora, o telefone está aí, 0800 009 6969. Porque, Daniel, com tudo isso, futebol vai virar um especialista como você. Não é para tanto, mas o que importa é o seguinte, você vai chamar o Marcelo Gama de faixa, meu bruxo. É isso aí. Tá aí então a tua oferta especial da Sky. Ligue agora. Vai ligando, hein? 0800 009 6969. Peça a tua assinatura. 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente em HD, Felipe Duarte. Beleza, Daniel, vem pra cá. Vamos debater então esse jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, esse 0-0. E a gente costuma dizer o seguinte, tem placares que são injustos, né? Poxa, o Grêmio fez por merecer a vitória. Eu até acho que sim. Mas esse é injusto por si só. O 0-0 não diz o que foi o jogo. O cara que pegar e olhar só o placar, que jogo monótono, 0-0, e ele foi longe disso, né? Não foi monótono. Não foi monótono. E conferindo os lances agora, eu fiquei com a convicção de que o Grêmio deveria ter vencido essa partida por uns 2-0. É isso aí. 2-0, 2-1, mas deveria ter vencido. Teve mais volume, muitas situações de gol. Quando a gente diz aqui que o Grêmio perdeu 2 pontos, eu quero considerar que o Grêmio é candidato ao título junto com o Corinthians. Claro. E o Corinthians é um time que não desperdiça oportunidades para matar.
O Corinthians é mais letal, né? É. O Grêmio é mais envolvente. Com um time com qualidade bem inferior à do Grêmio, né? Pois é. Agora, o jogo ontem, taticamente, foi um jogaço, né? Um Atlético com a proposta de jogar, e aí a gente vê a diferença entre um e outro, né? O Atlético é um time que, se tem mais 2, 3 valores individuais, é um time que tem tudo para fazer uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. Mas aí não tem aquela qualidade. Ele circula a bola, ele se movimenta, ele tem jogadores polivalentes. Você pega um volante que joga como zagueiro, né? Um zagueiro que joga como um meia, o lateral que é meia e lateral no mesmo jogo. É um time que ele tem a variação, ele larga num 3-4-3, mas ele é um time que com o movimento da bola, os jogadores alternam posições. E aí é um time realmente difícil de marcar. E o Grêmio, mesmo assim, manteve o seu estilo de jogo e criou inúmeras oportunidades. Eu não sei onde é que o Atlético Paranaense vai chegar nesse campeonato. Eu acredito que não vai brigar pelo título por esses problemas que disse o Daniel, falta de qualidade, elenco escasso. Mas é um time com filosofia nítida de jogo. E outra, tem 4 meses de trabalho, né? O Grêmio tem 3 anos jogando dessa forma, sabe? Mas tem tempo, né? Teve tempo, porque botou um time de transição, um time sub-23 e ganhou o campeonato estadual com o Thiago Nunes, que era um técnico aqui do interior gaúcho, comandando a equipe. Então o técnico teve tempo para trabalhar. Aliás, sobre o Fernando Diniz, ele já interessou o Grêmio num projeto em 2016 que ele poderia ter assumido o time sub-23 do Grêmio. Na época o time profissional era treinado por Roger e o Grêmio entendia que eram semelhantes as características dos dois treinadores. Então queria formar um projeto no time profissional e no time de transição. O Grêmio por pouco não fechou a contratação do Fernando Diniz em 2016. O Diniz, para mim, é o treinador mais diferente do futebol brasileiro. Ele não se assemelha a nada. Primeiro tempo do jogo, e aí eu concordo com o Renato, foi uma aula de futebol. E não só do Grêmio, que a gente está acostumado a ver jogar e reconhecer o Grêmio como realmente o melhor time hoje em atividade no futebol brasileiro. O Atlético também deu a sua aula, né? Mostrou que com um time limitado, com um mínimo de organização, você consegue jogar futebol mesmo tendo um adversário de mais qualidade pela frente. O Atlético mostrou que não é necessário gastar muito dinheiro para formar um time com esquema interessante, né? O projeto Atlético Paranaense até 2021 ou 2022 chegar ao Mundial de Clubes. Mas é muito forte. Vai ter que contratar muito, tem que melhorar muito o seu grupo, né? Porque ele morre na limitação. Não adianta. Tem alguns jogadores de renome, como Paulo André, que já foi zagueiro campeão da América e do mundo com o Corinthians, mas que já está, convenhamos, em final de carreira. Claro. Aquele lance do Pablo, por exemplo, que foi a grande chance do Atlético Paranaense, se é o Everton, é gol. Se é o Everton, é gol. Então o Pablo é um cara que tem o pé direito, né, não tem o recurso do pé esquerdo, gira, e aí o Jeromel entra e desarma. Então isso aí tem limite, né? Infelizmente para o Atlético tem limite. A gente está falando sobre o Atlético Paranaense e esse é o elogio, né? Não tem jogadores de quilate, de grife, de renome e praticam um bom futebol. É a prova de que nem sempre precisa de bons jogadores ou gastar dinheiro demais para ter um bom futebol. Falando nisso, vamos falar de Inter. Vamos falar de Inter, então. O repórter Nivaldo de Silo chega direto de São Paulo com as informações da derrota colorada para o Palmeiras. Alô, amigos. Grande abraço a todos. Palmeiras e Internacional fizeram um duelo de duas equipes pressionadas no Pacaembu. Pressionadas por conta dos últimos tropeços. O Internacional, mesmo jogando fora de casa, comandou as ações no começo da partida. Aos 4 minutos, a primeira chance do Inter, com Gabriel Dias. Boa defesa do goleiro Jailson. Aos 6 minutos, mais uma vez o Internacional no campo de ataque, jogada de William Potker, boa defesa do Jailson. O Palmeiras chegou pela primeira vez apenas aos 15 minutos de jogo. Queno fez o cruzamento, Danilo Fernandes rebateu e Borja acabou perdendo a chance. O gol do Palmeiras saiu aos 40 minutos, enfiada de bola do Lucas Lima, bom cruzamento do Diogo Barbosa e Dudu apareceu para fazer 1-0. Lance polêmico aos 45 minutos entre Nico Lopes e Lucas Lima. O jogador do Internacional pediu pênalti. Marcelo de Lima Henrique nada marcou. Ele botou a perna, pegou primeiro na perna do Nico e depois o jogador do Palmeiras pegou na bola. Depois do intervalo, uma mudança no Internacional. Leandro Damião voltando depois de contusão. Nico Lopes saiu. Aos 11h30 foi de Leandro Damião a chance depois do cruzamento de Patrick. Fico feliz de voltar a jogar depois de muito tempo aí. Uma lesão feia que eu tive nas costas, que me atrapalhou muito. O Palmeiras esteve perto do segundo gol nessa jogada aos 20 minutos. Lucas Lima, e a bola foi na trave do goleiro Danilo Fernandes.
Aos 28h30, bola do Rodrigo Dourado para Leandro Damião. O juiz anulou o gol. Teria sido impedimento? Impedimento também que não foi, né? Me contaram ali dentro. Não foi, é? Então, me contaram ali que não foi, né? Mas faz parte, infelizmente o juiz erra para os dois lados, não adianta a gente reclamar. Depois de vencer o Bahia na primeira rodada, depois da eliminação na Copa do Brasil, essa derrota, como foi contra o Palmeiras, os jogadores entenderam, jogadores do Internacional, que o time fez uma boa partida apesar do resultado. A gente tentou em busca do empate, não conseguimos, né? Mas tirar coisas boas dessa partida, tirar que a gente fez uma boa partida e talvez o nosso... talvez não, né? Com certeza o nosso torcedor vai ter uma confiança a mais no nosso trabalho. Essas as informações do jogo que terminou na capital paulista, Palmeiras 1, Internacional 0. Eu volto com vocês, até mais. Obrigado, Nivaldo. Vamos falar um pouco sobre o jogo. Eu sei que não está atrelado uma coisa a outra, a arbitragem. Vou propor para a gente debater depois a arbitragem desse jogo. Quero saber o que vocês acharam da atuação do Inter. Eu vejo que melhorou dentro da característica de jogo na entrada do Leandro Damião, do Pote querendo para o lado direito. Mas ainda é muito pouco, gente. É um futebol pobre, só cruzamento para a área. A boa notícia foi, sem dúvida, o retorno, o bom retorno do Leandro Damião ao time do Internacional. Agora, o gol marcado pelo Dudu não pode. Onde é que estava o seu Klaus ali? Foi falha, né? Com 1,90 m e poucos de altura, o Dudu com menos de 1,70 m, cabeceando aquela bola. Tem razão. Se tu bota um comandos em ação na área ali, ele cabeceia para fazer o gol. Bota um Playmobil ali, sai gol. Quer dizer, é inadmissível. Agora, eu discordo do que tu disse, Felipe. Eu vi essa melhora do Internacional como algo muito significativo. Por quê? Porque o Internacional tem um time limitado. E tu enfrentar o Palmeiras, que é tido como um dos candidatos, tu ser melhor que o Palmeiras. Mas eu me decepcionei com o Palmeiras. Eu também. Sinceramente. Pois é, mas o Internacional foi melhor. Ontem eu vi um Internacional compactado, vi um Inter marcando a saída de bola do Palmeiras. Não foi um primor a atuação do Internacional, mas pelo que a gente está acostumado a ver do Inter, o Inter fez uma boa partida ontem. O Inter foi superior ao adversário. Comparável ao jogo contra o Vitória, melhorou. Isso é fato. O grande problema aqui é que o Internacional é assim, são lampejos, né? Então precisa agora de uma regularidade, por isso que eu vou esperar. O Klaus erra no lance, sim, mas o Edenilson, que jogou de improvisado na lateral direita, até alternando em momentos com o próprio Gabriel Dias, olha aí, ó. Ele poderia ter dado bote. Não, mas o Gabriel Dias ficou olhando ali, né? É porque assim, ó... O Gabriel Dias era o primeiro. O Diogo Barbosa que cruza, quem tinha que marcar é o Nico. O Nico não volta. Aí estoura no lateral, o Dudu era marcado pelo Gabriel Dias e entra na área. Isso aconteceu no Grenal. Exatamente. Erra a história em todo mundo. Isso aconteceu no Grenal. Boa lembrança. Exatamente. No Grenal do Dudu, o Nico também estava jogando pela extrema-direita e não acompanhou no lance do Cortez e do Everton, que no primeiro tempo, aquele primeiro Grenal no estádio de Beira-Rio vencido pelo Grêmio, sim, também aconteceu. Mas eu acho que o Inter evoluiu em relação ao jogo contra o Vitória, mas eu acho que esse time do Inter é um pouco mais formado para jogar contra esses outros grandes times. É natural dos jogadores que a motivação cresça, a própria imprensa em grandes jogos também se motiva a trabalhar. Para os jogadores é a mesma situação. E a característica do Palmeiras, de um time mais aberto, favorece também ao estilo de jogo do Inter. A gente vai falar sobre a reclamação da arbitragem depois do intervalo comercial, se foi pênalti no Nico ou se não foi, se o gol foi mal anulado, tem mais Grêmio também, gaúchos na Série B, tem muito papo, para depois do break. Já falamos de Grêmio Internacional na Série A, agora vamos para a Série B, né? Juventude e Brasil de Pelotas ainda não venceram na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Os dois gaúchos empataram na rodada deste final de semana. O Juventude aproveitou o fator local para abrir vantagem diante do Oeste de São Paulo. A pressão era tanta que Suelinton fez contra. Pressão mesmo foi do time paulista no segundo tempo, que chegou ao empate com Bruno Lopes. Juventude 1, Oeste também 1. O Chavante jogou em Florianópolis e viu o Avaí marcar com Renato, de cabeça. Michel colocou a cabeça na bola para empatar na ressacada. Getúlio, de cabeça, deixou o Avaí mais uma vez em vantagem. E Éder Ciola, é claro, de cabeça, fechou o placar, 2-2.
O empate não foi de todo ruim, mas a Gauchada precisa ganhar. O que tá faltando pra Gauchada ganhar na Série B, Daniel? Tá faltando o ativo pra voltar à Série A e não cair mais, rapaz. Aqui, com esse aqui, é só a primeira divisão na sua relação a 2, né, Luciana? Exatamente. Olha, a chave pro sucesso nos momentos a 2 é o ativo. Pra você estar sempre disposto a inovar e sair da mesmice sempre, gente. O estimulante que faz o maior sucesso e é indicado para homens de todas as idades é o ativo. E ele age no seu corpo por vários dias para você ficar aproveitando muito mais. Ele não altera a pressão sanguínea, o que é um grande diferencial. Então ligue na nossa central 0800 601 0700 e aproveite. Preços na central estão imperdíveis e tem muitas vantagens nos nossos combos especiais. E lembrando que a entrega é por nossa conta e ainda tem um presente na compra para você que disser que está assistindo os donos da bola. 0800 601 0700 ativo. É você criativo entre quatro paredes. 0800 601 0700, 10 minutos de promoção a partir de agora, Daniel. Tá valendo, hein? 10 minutos. Você não paga a entrega e ainda ganha presente. 0800 601 0700, ativo é você, nativa sempre 10 minutinhos. Vamos lá, hein, galera? Vai, Felipe. Esse recado já está anotado por aqui. Olha só, o discurso ontem no vestiário do Grêmio mudou um pouco, né? O Renato dizia não vai poupar ninguém, não vai priorizar campeonato nenhum. Ontem ele já falou sobre o desgaste físico do time e que vai ter que poupar alguns jogadores nas próximas partidas. Fala, Renato. Os jogadores estão bastante desgastados. E a sequência de jogos, sequência de viagens, é sempre isso que eu falo para vocês, é difícil você colocar sempre a mesma equipe dentro do campo. Mas volto a repetir, por isso que a gente tem um grupo forte, um grupo bom, e daqui a pouco a gente tem poupado 1, 2, 3 jogadores, daqui a pouco a gente poupa 5, 6, 7, daqui a pouco a equipe toda. É assim, não tem outro jeito. Tem equipes que vão jogar domingo a domingo. Aí é mole. Quero ver jogar a cada 3 dias. Não, é complicado. Eu faço a figura de linguagem que é a seguinte, gente. Sabe quando o cara entra no mar pela primeira vez, não conhece o terreno, tu vai entrando assim, ó, pra ver até onde tu dá pé. É o Grêmio. Ele foi sentindo aonde ele pode chegar. E agora ele vai começar a preservar um aqui, outro ali. O próximo jogo é contra o Goiás na Copa do Brasil, que o Grêmio tem condições de, com o time reserva, fazer um jogo de igual para igual até ganhar. Aí é que tá. Então, o que é a preservação? Não é priorizar uma competição. É uma estratégia. Eu concordo contigo. Se for para poupar, que preserve agora contra o Goiás pela Copa do Brasil e jogue o final de semana com o time completo contra o Botafogo para recuperar fora de casa os pontos que ele de repente não ganhou do Atlético. É por aí. E aí, Boss? Concordo, tem que poupar alguns jogadores, 3 ou 4 jogadores contra o Goiás, até porque o time do Goiás é limitado e o Grêmio tem todas as condições de, pelo elenco que possui, conseguir um bom resultado por lá e garantir aqui a vaga. Isso não quer dizer que vai priorizar Brasileiro ou Libertadores. É aproveitar o momento, sentindo né? o adversário, o momento. Acho que Sábado, é por aí. como diz o Sérgio Boas, é o card principal. É por aí. E aí, Simon? Mas o próprio Goiás pode preservar, até porque o Goiás não vem bem na Série B. Incrivelmente, 2 rodadas, nenhum ponto perdeu somado. Em casa, né? Perdeu em casa para o Figueirense, com gol até do Jorge Henrique, nesse último final de semana. Não vive um bom momento. O técnico é o Hélio dos Anjos. E que se comenta lá em Goiânia que o próprio Goiás, sabendo a dificuldade que seria passar pelo Grêmio, fazer um confronto de igual para igual, pode preservar alguns titulares, a ver nos 2 próximos dias, né? Tem o Carlos Eduardo, que joga muita bola. Esse é muito bom jogador. Esse é daqueles que vai ficar amarrado ao Goiás, Júnior uma Viçosa, pena, merecia tá decolar na carreira. O Viçosa, aquele que jogou no Grêmio, o Viçosa está lá. Bom, a gente falou sobre o Inter no primeiro bloco e até eu propus o seguinte, vamos falar de futebol ou não vamos falar de arbitragem? Agora vamos falar de arbitragem. Vou mostrar os lances polêmicos, a reclamação por parte do Internacional, começando pelo pênalti, né? Para mim, pênalti sofrido pelo Nico Lopes, não dado pelo árbitro. O jogador do Palmeiras calça o Nico Lopes por trás ao Lucas Lima. É o típico caso do meia que não tem o cacuete da marcação, o Lucas Lima. Camisa 10, experiente já tem quase 30 anos. Ele coloca o pé atrás, tenta tirar a bola, erra o bote e faz um trança-pé ali e acaba derrubando o Nico Lopes. Boa. Talvez o ângulo do árbitro fosse ruim. Mas o Bandeira estava próximo, Felipe. Tem 2... Ah, não, aí o Bandeira podia auxiliar. Era o lado do Bandeira, do auxiliar número 1. O árbitro eu vou eximir dessa culpa. Não, falhou. Qualquer um ali falhou, olha ali. Então ele é um pateta, se não viu isso aí. Olha ali onde ele estava. Aquilo ali é uma mistura de trança, como é que é, moço? Trança-pé. Trança-pé com rabo de cavalo. E o gol do Leandro Damião. O lançamento do Rodrigo Dourado, pega o Damião em posição de impedimento ou não? A gente vai mostrar o lance para você. O Damião estava na mesma linha da zaga do Palmeiras no momento do lançamento.
Mas esse é aquele lance difícil, ok, errou o árbitro. E errou o bandeirinha, mas é muito raro. O goleiro também errou. E o goleiro errou mais ainda. Eu tenho uma explicação porque esse lance era um pouco mais fácil. É em movimento, sim, mas o ângulo de visão, como estava mais afastado do próprio Bandeira, que estava correndo lá pela linha lateral, estava mais afastado, é mais fácil para a arbitragem notar esse tipo de impedimento do que muito em cima dele, porque o ângulo seria menor. Então, estava num nível razoável para que o árbitro auxiliar enxergasse a situação. Na minha visão, o impedimento acabou errando, prejudicando o Inter, mas tem um outro fator. O árbitro apita e os jogadores do Palmeiras param, não dão sequência à jogada. Até o próprio... seria um frango do goleiro Jailson da equipe do Palmeiras, mas eu não vi tanta intensidade dos jogadores, eu não sei se essa seria a jogada caso o lance tivesse sido validado. Mas se os zagueiros do Palmeiras pararam, azar o deles. Primeiro que o jogador não pode parar, tem que esperar o árbitro marcar. E outra, são 5, 6 árbitros no jogo e os caras conseguem errar, Foram cara. erros de arbitragem. É brincadeira. Eu até não vou pro lado do mal intencionado, ladrão. Não, é ruim mesmo. Ele errou como o Klaus errou e como alguém pode pensar que o Odair errou por deixar o D'Alessandro no banco. Aliás, o Odair foi questionado sobre isso. Fala, Odair. Pela sequência de jogos e por esse desconforto que nesse momento ele, no jogo contra o Vitória, ele teve... E é muito melhor ele ter entrado no segundo tempo. Além dessa situação do desgaste da sequência dos 3 jogos, tinha um desconforto do adutor. Eu entendo o D'Alessandro começar no banco de reservas, entrar no segundo tempo. A sequência de jogos é pesada para o D'Alessandro. A gente já previa isso acontecendo. O problema é que o Inter fica refém demais do D'Alessandro, né? Ele é o único que consegue tabelar, propor o jogo. Eu desisto. Eu desisto. No Internacional, hoje, o único jogador que tem perfil para cobrar arbitragem e ainda é tecnicamente um jogador importante é o D'Alessandro. Pois é. O Inter não conseguiu ainda encontrar um substituto para o D'Alessandro, um negócio impressionante. O Rodrigo Dourado fez até o lançamento para o gol anulado do Leandro Damião, mas é uma grande decepção para mim, que parou no tempo. O D'Alessandro entrou e o Inter já melhorou. Impressionante. Ele entra e o time melhora, porque ele já... problema no adutor, desconforto. Ele pega uma bola, lança, já vai lá para receber, assumir o jogo. Então não adianta, o D'Alessandro tem que jogar sempre. Até a própria declaração aí do Odair que a gente acompanha há pouco é importante, porque foi uma estratégia do Inter deixá-lo para os últimos momentos. E realmente o D'Alessandro, contra os adversários mais cansados, ele leva ainda uma vantagem física quando entra no segundo tempo. Beleza, gente, o Donos da Bola mais curtinho essa semana, porque é semana de Miss Rio Grande do Sul, Band Mulher tá especial, pra lá de especial, tá imperdível. Eu não vou perder, já não perco nunca, né, Regina? Beijão. Verdade, ainda bem que tu não perde. Beijo pra ti também, boa semana.